É importante que a nossa audiência entenda que justiça eleitoral nós temos aqui no Brasil, mas é uma exceção. Poucos países possuem uma justiça que seja ali, que fique debruçada sobre o Código Eleitoral. Tanto é que os Estados Unidos não possuem. E a gente agora tem uma discussão muito grande nos Estados Unidos, nessa eleição de meio de mandato, da possibilidade de Donald Trump querer proibir o voto pelo correio. Então é uma questão também que pode ser judicializada a partir de agora. Eu vou convidar o Matheus Teixeira para participar da entrevista. Doutor Mudrovich, presidente, obrigado por estar aqui nessa entrevista. A gente sabe que grande parte dos países que estão sob jurisdição da Corte Interamericana cumprem as decisões, demonstrando a importância do tribunal. Mas nós temos a Venezuela como uma exceção, que não costuma cumprir as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso vinha no governo Chávez e Maduro, mas agora nós tivemos uma mudança de gestão na Venezuela, inclusive com decisão recente da Corte Interamericana sobre esse país que viveu ali uma intervenção dos Estados Unidos, agora uma troca de governo. Queria ouvir o senhor sobre esse fato de a Venezuela não cumprir, o que a Corte pode fazer nessas situações e se há uma expectativa, uma esperança que agora, sob novo comando, a Venezuela passe a respeitar e cumprir as decisões que vocês emitem. Bom, muito obrigado, Matheus, pela sua pergunta. Uma alegria também revê-lo aqui. Essa é uma questão extremamente interessante. A primeira questão que eu queria pontuar de maneira muito clara é que as decisões da Corte Interamericana, e são decisões, não são recomendações, elas têm força cogente, as decisões da Corte Interamericana são cumpridas pelos Estados-membros. Nós temos um crescente número, ano a ano, de cumprimentos e os Estados nos procuram para fornecer formas de facilitar ou de avalizar ou de avançar o cumprimento. Então, penso que nós vivemos um momento muito especial da jurisdição interamericana, com múltiplos países cumprindo em tempo recorde as sentenças do tribunal. Essa é a regra. Tá? Obviamente que há exceções, essas exceções são notificadas pelo nosso tribunal ao Colégio Permanente da Organização dos Estados Americanos, quando há caso de desacato. Né? No ano passado, nós tivemos uma decisão extremamente importante do nosso tribunal, reconhecendo a validade da Convenção Americana em relação ao Estado venezuelano. Havia uma discussão se havia havido um retiro ou não e de que forma que esse retiro produziria ou não efeitos em relação à vigência da Convenção Americana de Direitos Humanos em relação ao Estado venezuelano. O nosso tribunal, por unanimidade, decidiu que a Convenção Americana segue em vigor no Estado venezuelano e isso é um estímulo, não somente a que a Comissão Interamericana passe a nos enviar mais casos, e casos mais recentes sobre o Estado venezuelano, mas também que as pessoas e as organizações do Estado venezuelano, em identificando violações a direitos humanos, também procurem socorro junto ao sistema interamericano de direitos humanos. Eu penso que toda mudança de governo, e não cabe aqui a mim me pronunciar sobre o mérito dessa mudança, sobre o acerto ou desacerto, da forma como isso ocorreu, mas toda mudança oferece opções, oferece alternativas e oferece oportunidades para eventual aprofundamento, é o que nós desejamos em relação ao Estado venezuelano. Há muitos casos da Venezuela pendentes de julgamento perante o nosso tribunal. O Estado venezuelano tem optado por não comparecer aos julgamentos, o que, obviamente, dentro da nossa perspectiva, é algo que dificulta muito o trabalho do tribunal, porque muitas vezes, quando os estados comparecem ao tribunal, eles reconhecem responsabilidade, eles fornecem insumos, eles ajudam o julgamento a ser mais factual e ser mais preciso e ser mais correto, porque o contraditório se performa, né? Mas nós também, quando o estado opta por não comparecer, a corte julga igualmente e produz suas sentenças, e suas sentenças têm valor em qualquer eventual transição, caso seja essa a hipótese, a um regime normal, a um regime institucional, é um regime democrático, essas sentenças necessariamente precisarão ser cumpridas. Mas hoje essa é a situação do Estado venezuelano perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esperamos que mude, né? Que os novos ventos na Venezuela façam com que a Venezuela entre nesse processo, porque isso até impede a Venezuela de fazer parte, por exemplo, do Mercosul, de acordos comerciais, até por não seguir orientações e também decisões mundiais e internacionais.